Meus irmãos, muito boa noite a todos. Muito obrigado pela paciência desde já em estar nos ouvindo na noite de hoje. É motivo de muita alegria retornarmos a este púlpito, a esta oportunidade bendita de estarmos em plena transição planetária, com a oportunidade luminosa, benfazeja que essa espiritualidade, em nome de Deus, em nome do Mestre, nos proporciona mais uma vez em estarmos com a oportunidade bendita de relembrá-lo nas suas lições imortais, que possamos refletir os desejos de Jesus nas nossas palavras, nos nossos sentimentos, e que todos nós possamos nos sentir confortados, acolhidos e abraçados por esta casa que nos abre as suas portas mais uma vez a estas lições. Que Jesus esteja em nossos corações, em sua paz e sua vibração de amor para todos sempre. Então, meus irmãos, para que nós possamos adentrar ao contexto da lição de hoje, façamos uma leitura breve da lição, tema da nossa noite, que é a lição de número 38, intitulada Se Soubéssemos, de fonte viva, pelos pensamentos de Emmanuel e transcritas pelas mãos abençoadas de nosso querido Francisco Cândido Xavier, saudoso Chico Xavier. E a lição inicia-se com um dos maiores ensinamentos do Evangelho, com as falas do próprio Mestre. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, contida em Lucas, capítulo 23, verso 34. E inicia o nosso irmão Emmanuel a transcorrer sobre a lição. Se o homicida conhecesse de antemão o tributo de dor que a vida lhe cobrará no reajuste do seu destino, preferiria não ter braços para desferir qualquer golpe. Se o caluniador pudesse eliminar a crosta de sombra que lhe enlouquece a visão, observando o sofrimento que o espera no acerto de contas com a verdade, paralisaria as cordas vocais ou imobilizaria a pena, a fim de não se confiar à acusação descabida. Se o desertor do bem conseguisse enxergar as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão o contentamento de viver, deter-se-ia feliz sob as algemas santificantes dos mais pesados deveres. Se o ingrato percebesse o fel de amargura que lhe invadirá mais tarde o coração, não perpetraria o delito da indiferença. Se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. Se o glutão enxergasse os desequilíbrios para os quais encaminha o próprio corpo, apressando a marcha para a morte, renderia culto invariável à frugalidade e à harmonia. Se soubéssemos quão terrível é o resultado de nosso desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. Perdoa, pois, a quem te fere e calunia. Em verdade, quantos se rendem às sugestões perturbadoras do mal, não sabem o que fazem. E se encerra a lição. Queridos irmãos, o Cristo, em toda a sua trajetória de vida apostolar nesta terra, quanto encarnado, nos deixa suas sublimes lições contidas nos seus atos, nos seus pensamentos, nos seus gestos, em toda a possibilidade de ensinamento que era possível durante o seu pouco tempo aqui conosco encarnado. Podemos ter a certeza de dizer que todo o momento em que Jesus esteve conosco encarnado, todos esses instantes, todas essas possibilidades de expressão de ensinamento, de sentimento, de práticas no bem, foram demonstradas na majestosa, na grandiosa, na luminosa atuação de nosso Mestre para nos ensinar. Então, meus irmãos, nestes momentos derradeiros de sua encarnação, sobre a cruz infame da incompreensão, das práticas maldosas, das ofensas, de todo tipo de sofrimento ao qual se expôs deliberadamente para nos ensinar, Jesus, em últimas sentenças, pede ao Pai que nos perdoe, porque não estávamos conscientes, não tínhamos quaisquer condições de avaliar a severidade da maldade, dos erros, da incompreensão, da ignorância que animavam os corações de todos que estávamos ali, apregoando a própria cruz. Queridos irmãos, o ensino do crístico é fantástico porque podemos ter a certeza em entender que ele se
perpetuará pela eternidade como sempre contemporâneo e atual a todas as nossas chagas e todas as nossas dificuldades, tendo a certeza de que em qualquer momento da nossa jornada evolutiva, quaisquer que sejam as nossas conquistas, quaisquer que sejam as nossas imperfeições, em qualquer momento desta jornada, o Evangelho de Jesus se manterá atual, se manterá relevante, profundamente importante e necessário à nossa continuidade. Portanto, meus irmãos, na nossa atual condição evolutiva, espiritual e moral, permite-nos a sabedoria de Deus que possamos apreender desta sentença, desse pedido que Jesus faz ao nosso Pai, aspectos muito importantes atualmente à nossa evolução. Dentre muitos que já ouvi, dentro de muitos que já li sobre estas lições contidas nestes momentos do Calvário finais, podemos aprender da lição da cruz 2 aspectos muito importantes e relevantes a todos nós. Jesus, ao passo que pede ao Pai que nos perdoe pelos erros, pela incompreensão, por todo o contexto de erro naquela situação, podemos aprender 2 lições muito importantes. Jesus, naquele momento, expressa para toda a humanidade atual e vindoura que todo o mal que nos é feito, toda ofensa que nos é cometida, toda prática que nos desmereça ou que fira os nossos sentimentos ou fira a nossa integridade como seres humanos, deve ser completamente olvidada, completamente esquecida, completamente por nós não levada em conta. Pois Jesus Cristo, sendo o governador espiritual do orbe, sendo o espírito mais evoluído, um espírito crístico, já em comunhão inenarrável, inexpressável com Deus, escolhe um momento em que a cruz, sendo das mais humilhantes formas de assassínio, de homicídio, dignifica a cruz, ensinando a todos nós que até mesmo ele, com o objetivo divino de sacrificar-se em prol do nosso crescimento, para que esse conhecimento, para que essa mensagem divina continuasse perpetuando, ressonando dentro dos nossos corações, ensina-nos que aquele que não tem orgulho e egoísmo no coração, as mensagens de maldade e as práticas ofensivas não atingem. Que aqueles que se propõem a carregar as suas próprias cruzes, a tomá-las em seus ombros, com alegria, com vontade, com percepção da divindade e da beleza que nos cerca, podemos todos nós termos a competência, a força e a coragem de angariar para nós mesmos condições emocionais, sentimentais, de estrutura moral, para que não possamos nos deter nestes percalços onde a maldade nos testa como servidores da própria bondade. E a segunda lição, muito valiosa, meus irmãos. Jesus Cristo, nas suas práticas, nas revelações que temos através da espiritualidade nas obras, nos revela que Jesus, ao início de todos os dias, muito cedo, junto dos seus companheiros, na maioria pescadores, era o primeiro a acordar. E quando aqueles que já acordavam, pescadores, amigos de Jesus, seus apóstolos, seus discípulos, acordavam já muito cedo, Jesus já tinha feito a sua subida ao monte, já tinha feito as suas orações e já se encontrava em plena atividade na sua jornada. Então, meus irmãos, o que era perceptivo, perfeitamente apreendido do comportamento de Jesus em toda a sua rotina, em todos os seus afazeres, era que a alegria de recomeçar a cada dia com o melhor que nós possuímos era presente, era sentido, era vivido por esse ser tão especial, esse nosso amigo querido. Portanto, a cruz nos ensina, não no domingo de manhã, depois de 3 dias, onde o Cristo, aos olhos de nós ainda encarnados, ressurgia na carne, mas, na verdade, mostrava e demonstrava a maior mensagem do Evangelho, que é a imortalidade da alma, do legado divino de nosso Pai para com todos nós, seus filhos, de que a vida sempre continuará, de que nós estamos legados à imortalidade e à bênção divina da progressão eterna na evolução de nós mesmos, para que um dia possamos todos nós sermos faróis evolutivos na caminhada daqueles que nos antecedem. Portanto, meus irmãos, esta segunda, que nos chama muito a atenção ao coração,
Há sempre tempo e momento. Todo dia é um dia oportuno para que nós o reiniciemos e recomecemos com alegria, com boa vontade, com contemplação da bondade que nos faculta e nos permite mais oportunidades, mais 24 horas de existência em que nós podemos, como espíritos, como irmãos, como seres sociáveis, fraternos, com todo um potencial divino de evolução, de expressão de bondade, termos a santa oportunidade de recomeçar com alegria, com ânimo e com esforço. Então, meus irmãos, isso introduz a seriedade e a responsabilidade de nosso irmão Emmanuel nas sentenças que vêm a seguir, nos trazendo, à primeira vista, uma lição muito dura de como nós temos nos comportado em conduta, em pensamento, em atitude, com relação ao que o Cristo continua vocalizando através dos seus sentimentos, do seu amor sentido na nossa vida, em nossas existências. Então, inicia o nosso irmão no primeiro parágrafo. Se o homicida conhecesse de antemão o tributo de dor que a vida lhe cobrará no reajuste do seu destino, preferiria não ter braços para desferir qualquer golpe. Queridos irmãos, o assassínio, o homicídio, está entre as faltas mais graves daqueles que já têm a consciência da existência de Deus, de sua grandeza, de seu amor por todos nós. Ceifar uma vida, abreviar uma vida de uma forma deliberada, seja parcial ou integralmente, premeditada ou não premeditadamente. Ceifar uma vida, interrompê-la em tempo que não seja o de Deus, é uma falta gravíssima contra o próprio conceito de viver, o próprio conceito de amar, o próprio conceito de sermos humanos. Então, meus irmãos, avaliemos nós como este ato atroz, difícil, tem uma consequência moral, tem uma consequência energética, tem uma consequência emocional e sentimental na vida, não só daquele qual recebe o ato de assassínio, mas de todos aqueles que o amam e compõem a sua família, tanto física quanto espiritual. Tentemos perceber, meus irmãos, quantos corações se entristecem, sofrem e doem com estes atos tão perversos, tão difíceis, tão necessitados de amor e compreensão. Portanto, meus irmãos, a justiça divina, infalível como é, evidentemente no processo de arrependimento, de reparação, de entendimento, de esclarecimento, jamais poderia ser injusta ao não permitir que tamanho ato de incompreensão, de erro, fique impune, não permitindo que este irmão que pratica este ato não passe pelo processo devido de reajustamento e de reparação de seu erro. É evidente, como diz o nosso irmão numa sentença que chama muita atenção, ele chama de tributo de dor que a vida cobrará. Então, meus irmãos, é inegável que a dor frequentará o processo de reparação deste nosso irmão ou irmã. É evidente que a dor comporá parte do seu processo reparatório, expiatório ou provacional. Mas isso não quer dizer que ele deva ser reajustado da mesma forma com que foi praticado. Mas é inegável que este processo integra de forma justa, conforme a lei divina, o processo de reajustamento de qualquer que o pratique. E outra sentença muito importante deste parágrafo. Ele usa o termo reajuste do seu destino. Todos nós, meus irmãos, encarnamos sobre condições probabilísticas de cálculo muito apurado. Todos nós, na nossa programação espiritual, quando, junto aos nossos mentores, aos nossos guias, aos nossos familiares, que já têm condição de sustentar e avalizar as nossas encarnações, realizam de forma bondosa, de forma prudente, muito inteligente, uma programação genética, uma programação encarnatória muito complexa, muito detalhada, e que é baseada, evidentemente, em cálculos probabilísticos muito refinados, pois nós estamos, graças a Deus, submetidos ao livre-arbítrio, embora limitado ao tempo e à consequência dos nossos atos, todos nós estamos sujeitos ao livre-arbítrio. Portanto, ele interfere diretamente nas nossas programações, as nossas escolhas são muito dinâmicas, a vida é muito dinâmica e o futuro, como os ditos populares, pertence a Deus porque realmente pertence, somente a perfeição absoluta para antecipar um futuro tão complexo. Então, meus irmãos, quando ele fala em reajuste do seu destino,
Um irmão que pratica um assassínio, um homicídio, como é o caso do parágrafo em menção, ele tem toda uma programação pré-feita na sua existência e comete um ato desse. Como será, meus irmãos, que nesta programação, neste futuro que já estava computado, que já estava previsto, que já estava programado, em um futuro, muitas das vezes, e com certeza, um futuro de bondade, um futuro de renovação, um futuro de reparação já programado, fica em relação a uma prática tão atroz? Como fica toda essa programação espiritual? Como fica a destinação deste ou desta nossa irmã? Então, meus irmãos, é muito sério, é muito profundo. Nós precisamos incorporar esta responsabilidade, esta seriedade da nossa conduta, entendendo que não são somente os atos atrozes que compõem esse futuro e essa destinação que todos nós temos, que é da evolução, do progresso, do crescimento, mas também, meus irmãos, toda e qualquer prática que vá de encontro à lei divina, toda e qualquer prática que vá de encontro a esta consciência que todos nós temos espiritual, que deve fazer de nós seres que transcendam as dificuldades e prosperem na fraternidade e na caridade. É a isso que o nosso irmão se remete neste parágrafo e nos demais, mas com suas nuances. No segundo parágrafo ele diz o seguinte: se o caluniador pudesse eliminar a crosta de sombra que lhe enlouquece a visão, observando o sofrimento que o espera no acerto de contas com a verdade, paralisaria as cordas vocais ou imobilizaria a pena, a fim de não se confiar à acusação descabida. Olha como o nosso irmão aborda esse tema. A crosta de sombra que lhe enlouquece a visão. Irmãos queridos, se todos nós soubéssemos, como diz a lição, e tivéssemos a consciência e entender que todos nós somos seres muito importantes, muito relevantes na criação, se todos nós tivéssemos a consciência de que todos nós estamos num planeta ainda muito atrasado, mas com o objetivo de crescer, com o objetivo de nos aprimorar, enxergando que todos nós, compondo essa humanidade terrena, estamos ao nosso forma, ao nosso método, à nossa particularidade, evoluindo e enxergando a todos nós como verdadeiros irmãos, sabendo que todos nós temos os nossos fortes, os nossos fracos, as nossas virtudes, as nossas limitações, e entendendo todo este contexto onde nós podemos, de corações dados, de braços dados, realmente construir um futuro que brilhe as gerações futuras, poderíamos todos nós enxergarmos-nos como seres que estão na mesma jornada, na mesma caminhada, como iguais, como não há ninguém melhor do que ninguém, mas seres muito importantes, filhos de Deus fadados à angelitude e à bondade supremas, relativa, evidentemente. Então, meus irmãos, quando nós trazemos ao nosso coração, à nossa consciência, essa fraternidade universal, essa fraternidade terrena, enxergando-nos todos nós como iguais, como podemos nós, meus irmãos, termos a coragem de levantar a voz ou escrever calúnias, difamações sobre qualquer de nós, sabendo que todos nós viemos de um passado onde nós precisamos repará-lo, sabendo todos nós que os sofrimentos que hoje vêm ao nosso encontro, vêm ao nosso conhecimento, vêm à nossa jornada, nada mais são do que detrimento, do que decorrência, consequência, justiça divina, correta, séria, em relação ao que praticamos no passado, nas outras existências, das nossas práticas. Como podemos nós, meus irmãos, não tendo consciência sequer dos últimos 10 anos de nossas vidas, termos a coragem de acusar, de preconceituar nossos irmãos, sendo que nós não temos a capacidade sequer de lembrar de nossa última encarnação sem profundos traumas emocionais e sentimentais? Portanto, meus irmãos, este parágrafo é um chamamento às nossas consciências, que nós paremos de julgar, paremos de criticar, porque todos nós, meus irmãos, temos a nossa parcela de culpabilidade, temos a nossa parcela de reparação, senão aqui não estaríamos. Portanto, que nós possamos interiorizar dentro dos nossos sentimentos, das nossas condutas, essa relação de fraternidade, de compreensão, enxergando-nos todos nós como seres em evolução, ainda devedores, mas que um dia, deixando de julgar, deixando de criticar, tendo as condições de melhoria necessárias e a sustentação, a estruturação moral para que nós possamos avançar sem julgar, sem criticar, sem condenar. E outra sentença desse parágrafo: acerto de contas com a verdade. Como pode, meus irmãos, um irmão que difama, calunia, escreve coisas impróprias ou parcelas de verdade, verdades, semi-verdades, que na verdade são mentiras disfarçadas? Isso nós vivemos hoje no dia a dia, a quantidade imensa de informações erradas que a mídia destruidora, desestruturadora,
tem nos trazido ao coração, à mente, tantas atrocidades, tantas coisas que acontecem, mas que são manipuladas de forma a conduzir massas, opiniões de forma destrutiva, de forma desagregadora, de forma covarde. Isso também se remete a esta questão. Então, meus irmãos, como poderia a justiça divina evitar que a estes corações que difamam, que enganam, que fazem uso do engodo, fazem uso do desmerecimento de corações de vidas tão imperfeitas quanto as próprias, não permita a estes irmãos os acertos de contas com a verdade, onde em algum momento nas vidas futuras esses irmãos tenham na mesma situação, no mesmo contexto, a oportunidade reparadora e santificante de também passarem pela difamação, também passarem pela calúnia e pelo desmerecimento. E prossegue o nosso irmão no próximo parágrafo. Talvez dos mais importantes. Se o desertor do bem conseguisse enxergar as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão o contentamento de viver, deter-se-ia feliz sob as algemas santificantes dos mais pesados deveres. Meus irmãos, a palavra desertor indica que houve um abandono, houve uma renúncia, houve uma fuga de um lugar em que se estava. Deserção, na etimologia da palavra, tem esses significados. Portanto, quando nós elevamos esse significado ao desertor do bem, nós estamos nos referindo àquele que estava em situação de bondade e optou pelas suas imperfeições, pelas circunstâncias em que não foi forte o suficiente, não foi espiritualmente ou moralmente suficiente e forte para resistir às tentações, às provações que a vida nos impõe, a vida carnal, a vida física, desertou do bem, optou por esquecê-lo, por ignorá-lo, por abandoná-lo. Talvez seja também das faltas mais graves, porque esteve em situação de continuidade, esteve em contato com a bondade de Deus e optou por não continuá-la, por fraqueza, por covardia, por desesperança. Meus irmãos, Deus nos criou, Deus nos arquitetou, Deus nos cria com a arquitetura genética e espiritual da bondade e da luminosidade no amor e na sabedoria. É por isso, meus irmãos, que simplesmente um olhar para Jesus, simplesmente olhar para o seu amor, para o seu ensino, para o seu exemplo, para a sua vida, para a sua exemplificação, sobretudo, é simplesmente olhar para o caminho certo nos gera uma tamanha satisfação, uma tamanha lembrança de bondade, até emoções. Como é bom fazer o bem. Quem se sente cansado praticando a bondade? Quem se sente desmerecido ou esquecido praticando um ato de amor genuíno, desinteressado, anônimo, em prol daquele que sofre mais? Então, meus irmãos, nosso irmão se remete a esta condição, aquele que esteve em contato com a bondade e optou por renunciá-la. E prosseguir o nosso irmão no próximo parágrafo. Se o ingrato percebesse o fel da amargura que lhe invadirá mais tarde o coração, não penetraria o delito da indiferença. Antes de prosseguir para esse, esquecemos de algo muito importante no outro parágrafo. Se soubesse as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão o contentamento de viver. Meus irmãos, nós vivemos hoje numa sociedade altamente depressiva, onde todos nós esquecemos como é ser humano. Ou talvez jamais tenhamos entrado em contato com essa possibilidade de humanidade. Quando nós nos afastamos das luzes de Deus, quando nós nos afastamos de suas leis, das possibilidades amorosas que todo coração humano tem, quando nós esquecemos de contemplar a vida nas suas bênçãos, dando valor maior às coisas que não nos agregam efetivamente nada, somente nos destroem, nos corrompem, nos desanimam, nós esquecemos essa essência divina ao qual todos nós estamos arquitetados para viver. Portanto, meus irmãos, aquele que deserta do bem, aquele que escolhe deliberadamente o caminho mais fácil da conveniência, da calúnia, da difamação, das práticas desmerecedoras, dos sentimentos, da traição, de todo tipo de maldade. São irmãos que escolhem viver uma vida de aparência, uma vida de conveniência, uma vida exterior, distanciando-se da motivação das nossas próprias existências. Como não poderia a justiça divina
ou a suprema inteligência de Deus, não permitir que as trevas viessem-lhe como bênção de aprendizado e de possibilidade a lhe confundirem os sentidos, a tornarem-lhe a vida difícil o suficiente para que em algum momento cada um possa alcançar a tão esperada e iluminada paz a qual todos nós estamos legados. Portanto, meus irmãos, aqueles que distanciam-se do bem estão sujeitos à ação das trevas, mas não às trevas infernais, toda essa mágica, esse misticismo, mas à interferência daqueles que estão nas faixas vibratórias em desacordo com a lei divina do amor e da paz. Que todos nós possamos estar atentos a essas responsabilidades que todos nós devemos ter conosco mesmos. Já nos aproximamos do encerramento, mas para enfatizar uma das lições que está no parágrafo adiante, o nosso irmão se refere aos nossos excessos e aos nossos exageros, às nossas desmedidas ações com o nosso próprio corpo, com esse veículo divino, especial, maravilhoso que Deus nos empresta temporariamente para que nós possamos nesta terra experimentar todas as situações que a vida física nos testa, nos condiciona, nos permite. Meus irmãos, assim como ao corpo e ao espírito, na lição do mestre, cuidar do corpo e do espírito, que todos nós também tenhamos esse cuidado com esse veículo maravilhoso que Deus nos permite. É através dele que nós vamos vencer ou não as nossas dificuldades nesta encarnação, tão esperada, tão almejada por nós e por tantos outros. Que nós possamos ter os cuidados, que possamos ter equilíbrio e harmonia com as nossas condutas alimentares, com as nossas condutas de pensamento, com as nossas condutas de sentimento, com as nossas condutas emocionais, que nós possamos ter o verdadeiro equilíbrio com tudo aquilo que nós praticamos com os nossos corpos. Eles são muito importantes, é através deles que nós podemos ter a oportunidade bendita de socorrer um irmão em necessidade. É com a palavra gerada pelo veículo fonador que nós podemos trazer a mensagem de acalento, de conforto e de consolo a tantos quantos sofram. É através desse veículo, através dos nossos braços, das nossas forças, que nós podemos realmente construir um mundo melhor para todos nós, não só para nós, mas para todos nós. Portanto, meus irmãos, que estas mensagens possam calar profundamente ao nosso coração e nós espíritas, com essa riqueza dessa doutrina consoladora e confortadora, possamos deixar de pensar que se soubéssemos, porque nós já temos conhecimento e recurso suficiente para entender que toda vez que nós transgredimos uma lei divina, nós estamos indo ao encontro das nossas próprias finalidades espirituais. Que todos nós possamos, por vez, abraçar essa consciência de que todos nós efetivamente sabemos que tudo aquilo de bom que praticamos terá a sua devida recompensa, assim como tudo aquilo que seja avesso a isso terá também as suas recompensas. Que nós possamos, enfim, meus irmãos, transformar as sequências das nossas evoluções, das nossas encarnações, em sequências de melhoria, em sequência que nós possamos colocar fim aos ciclos de vingança, de ódio, de reparação, de sofrimento, que os nossos erros do passado possam ficar em reparação e que nós paremos de assomar a nossa bagagem devedora com novos débitos e novas dívidas. Que seja a mensagem do Mestre confortadora e consoladora, ao passo que nós possamos realmente perdoar verdadeiramente, genuinamente. Muito obrigado, meus irmãos, pela paciência, pela atenção, que todos nós tenhamos excelentes trabalhos, excelentes tratamentos. Muito obrigado. Que Jesus esteja com todos nós.